Olá pessoal, no último vídeo foi possível identificar que havia uma parte onde algumas autoridades na Alemanha estavam renunciando a seus cargos. E alguns companheiros me perguntaram o porquê daquilo, o que havia ocorrido. Eu vou explicar hoje então, nesse vídeo, sobre como funciona de uma maneira geral o sistema político na Alemanha. A primeira coisa que nós temos que entender é que a Alemanha é uma república federativa, dos mesmos moldes que o Brasil. A diferença é que há mais autonomia para os entes federativos, os estados e os municípios. A Alemanha possui 13 estados e mais 3 cidades que funcionam como estados independentes, da mesma maneira que aqui no Brasil é o Distrito Federal. Lá nós temos então a cidade de Berlim como capital, a cidade de Hamburgo e a cidade de Bremen, que são cidades autônomas, que têm ao mesmo tempo os poderes de município e de estado. E vou começar explicando como é que funcionam as coisas no município. A primeira diferença grande em relação ao Brasil é que a função de prefeito é considerada uma função mais administrativa do que política. Há muitos pequenos partidos, partidos locais, que elegem o prefeito e esse prefeito fica durante 20, 25 anos governando aquela cidade, como um trabalho comunitário, muito mais do que um cargo político onde ele tenha proeminência, onde ele tenha um prestígio e um reconhecimento desse poder. Em cidades pequenas, inclusive, é muito comum que o prefeito tenha o trabalho e cumpra o expediente na prefeitura apenas à tarde. Uma equipe de servidores públicos vai tocando o funcionamento desse município, independente de injunções políticas. E as atribuições também são bem divididas nos níveis federal, estadual e municipal. Começando então pela prefeitura, no nível municipal, além de todo o funcionamento da cidade, toda a parte de infraestrutura, do atendimento ao cidadão, a prefeitura também é responsável por controlar a parte de esporte e lazer. Ela tem que oferecer dentro desse município as opções para que a população tenha acesso a essas opções diretamente de esporte e de lazer. Por exemplo, meu filho ele fazia aula de futebol, era um serviço prestado pelo município e nós pagávamos por semestre 50 euros. Ou seja, um valor simbólico apenas para apoiar numa camiseta, comprar uma bola ou outra, ou quando houvesse alguma viagem, o pessoal fazia algum lanche, mas não era um custo repassado para nós, não era uma exploração por parte do município. Um outro serviço também que é encargo do município é o transporte urbano. Mesmo quando são empresas contratadas, mas são sempre em nome de todo o município, não são empresas privadas que recebem concessão de linhas. Ou seja, há uma única empresa, uma única tarifa, as linhas totalmente integradas, seja de metrô, trem urbano, ou ele tem algo que é muito semelhante ao bonde de antigamente. Quem é mais velho lembra que ainda nós vemos bondes aqui no Brasil, trens rápidos, mas também urbanos, ou que atingem toda uma região metropolitana. Esse é o primeiro ponto, então a gente entender o papel do município. O Estado, bem semelhante do que é aqui no Brasil, porém com mais autonomia, é responsável por segurança, saúde e ensino. A parte de ensino ela é bem típica, bem característica, porque o Estado tem uma capacidade de decidir como que vai ser o seu modelo. Depois vou ter que fazer um vídeo específico sobre o sistema de ensino, porque ele é um pouco mais complexo para a gente explicar nesse vídeo. Inclusive, os feriados são estabelecidos pelos estados para que não haja um grande afluxo de pessoas para os mesmos locais no mesmo período. Por exemplo, em época de inverno é comum todo mundo querer viajar para a área onde possa esquiar. Por isso, os estados vão fazendo esses feriados intercalados de maneira que todo mundo sabe, esse aqui é o período para o estado X, esse aqui é o período para que o outro estado se desloque para aquela região. Mesma coisa também, os feriados, eles são divididos e aproveite-se a Páscoa ou o Carnaval, onde é comemorado o Carnaval, para que seja um pouco mais prolongado e aí se conceda também pequenas férias escolares. A parte da escola vai ser assunto de um outro vídeo. No nível federal, aí sim, a sua discriminação ela é voltada mais especificamente para as funções de Estado. Primeira coisa que a gente tem que entender, lá é uma república parlamentarista. Existe um presidente que é eleito pelo Congresso por uma eleição indireta
e existe o primeiro-ministro, que é o presidente do partido que vai ter a maioria nas eleições legislativas. Ou seja, também é uma forma indireta de se escolher. Não se vota no primeiro-ministro, se vota num partido e esse partido vai indicar como primeiro-ministro aquela pessoa que é o seu presidente, que é o seu líder. Ou seja, tanto para presidente quanto para primeiro-ministro, de uma certa forma nós podemos dizer que a escolha ela é indireta. O presidente ele tem mais funções que são simbólicas, funções de representação e algumas funções diplomáticas. Por exemplo, toda posse de ministros ou de servidores públicos é assinada pelo presidente. Quando algum evento internacional, por exemplo, uma posse ou às vezes um ato fúnebre de uma pessoa importante, normalmente o presidente que representa o país como chefe de Estado. O primeiro-ministro, como chefe de governo, ele vai organizar o ministério e vai ser o responsável pela condução das ações no dia a dia daquele país. Ou seja, eles podem ser de partidos diferentes, não há necessidade de que o presidente concorde com a indicação do primeiro-ministro, não há necessidade de que eles formem uma chapa. São totalmente independentes, inclusive os períodos são diferentes. O mandato do presidente normalmente é para 5 anos. Tá? Ele não precisa nem ser filiado a um partido, qualquer pessoa, qualquer cidadão que tenha seus direitos políticos, ele pode se candidatar para a presidência para exercer essa função simbólica, essa função de garantia moral do Estado. Esse é um termo bonito que eles consideram para a figura do presidente. Ele é o guardião moral do Estado alemão. O primeiro-ministro, então, ele organiza o seu gabinete e caso haja algum fato onde ele perca a confiança da maioria do Congresso, este gabinete pode ser destituído e ele tem que montar um novo gabinete. Se não conseguir a maioria, são convocadas novas eleições. Mas é um país bem estável, o atual partido já está há muitos anos no poder, a primeira-ministra Angela Merkel, a pronúncia então é um pouco diferente do que nós estamos acostumados, não é Angela, mas Angela. Ela já está há bastante tempo e é considerado pelos alemães um bom governo. Os demais países europeus eles não concordam porque ela impõe restrições econômicas por conta da Alemanha também ser um dos países guardiães do euro. O euro ele é impresso no Banco Central da Alemanha em Frankfurt, por isso a Alemanha ela acaba tendo também um encargo muito grande como fiel da balança para a garantia do euro. Vou comentar então o que aconteceu nessas renúncias. Primeiro, o caso do presidente. Em 2010, o presidente alemão se chamava Horst Köhler e ele já estava no seu segundo mandato, já tinha 1 ano desse segundo mandato, ou seja, há 6 anos no poder, e ele foi acompanhar as tropas alemãs que estavam no Afeganistão como parte de uma missão internacional de paz. No retorno, numa entrevista que foi concedida, ele falou que as forças alemãs estavam no Afeganistão para garantir os interesses econômicos da Alemanha naquele país e internacionalmente. Isso teve uma repercussão muito negativa, porque o que se vende é que as tropas de paz estão no outro país para garantir a paz, para proteger os cidadãos daquele país, para agir contra ditaduras ou barbáries ou problemas humanitários que possam estar ocorrendo. Quando ele falou que estava lá para defender os interesses econômicos da Alemanha, isso fez com que a opinião pública se voltasse contra ele, e justamente por aquela colocação dele ser o guardião moral da Alemanha, ele não teve mais condições de continuar no mandato e ele acabou renunciando. Mas mesmo assim ele foi considerado uma pessoa muito boa, houve uma certa comoção por ele estar renunciando, por ele estar saindo dessa forma, por uma frase que foi considerada infeliz, e ele recebeu todas as homenagens de todos os partidos, de todos os segmentos da sociedade. Houve inclusive na sua despedida uma parada militar, o que é muito raro na Alemanha nos dias atuais, desde o período pós-guerra, que essa parte de disciplina militar, de cerimoniais militares, ela foi um pouco postergada.
de maneira que não é comum se fazer grandes eventos, grandes paradas ou grandes formaturas. Eles possuem também um batalhão de guarda, semelhante ao que nós temos no Brasil, o batalhão da guarda presidencial, e esse batalhão fez todas as homenagens, tudo aquilo que ele tinha direito como chefe de Estado na sua despedida. Uma outra personalidade política que acabou renunciando foi o ministro da Defesa. O ministro da Defesa se chama Zu Guttenberg. O nome dele é bem grande e composto, por ele ser de origem nobre. Na verdade, ele se chama Freiherr Barão von und zu Guttenberg. E nessa situação, ele foi acusado de ter realizado o plágio da sua tese de doutorado. Tinha algumas pessoas que são especialistas em buscar plágios e publicaram um jornal, ou uma própria universidade que fazia essa caça às bruxas, declarou de que o trabalho que havia feito em outra universidade ainda não era o original, havia muitos trechos que haviam sido copiados sem a referida citação, sem citar essa fonte. Com isso, ele, como o ministro da Defesa, à frente das Forças Armadas, que sempre buscaram ter também um nível de referência para a sociedade, não pôde permanecer mais na função e acabou renunciando. Foram então 2 casos de renúncias no nível político. Entendendo então o sistema político alemão, nós também podemos entender o porquê que algumas ações que para nós seriam simples, aqui nós vemos às vezes coisas muito mais complexas, que nós consideramos muito mais graves, e as pessoas não renunciam, mas pelo estilo de vida, pela visão moral, pelo que se atribui de responsabilidade para o meio político, essas situações foram consideradas graves e insustentáveis. O ensinamento que nós tiramos hoje é o que nos diz a palavra de Deus, que diz que toda autoridade ela é constituída por Deus e por isso que ela deve ser respeitada, seja no nível privado, seja no nível político, na esfera dos governos federal, estadual, municipal, dos poderes executivo, legislativo ou judiciário. Todas essas autoridades, então, elas devem ser respeitadas, mesmo que nós não concordemos, mesmo que nós tenhamos outras opiniões ou divergências. Quando nós temos o poder, a autoridade constituída, nós agimos de acordo com esse poder e essa autoridade que não nos foi dada. Dessa forma, quando o poder, a autoridade são nos dadas, nós temos também a responsabilidade de agir de acordo com esse poder, com essa delegação que nos foi passada por alguém, seja pelo povo, seja por uma outra autoridade ou até pelo próprio Deus. Com isso, nós temos que ter as 2 visões, a visão de nós como pessoas que seguem os líderes, que seguem as autoridades, e nós que exercemos essa autoridade, inclusive na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, na nossa vizinhança. Essa então é a visão que nós temos, de que é possível nós vivermos de forma harmônica, é possível nós, mesmo sendo contrários a um posicionamento político, um posicionamento administrativo, uma visão filosófica, algum ponto de vista por qualquer motivo, mas que nós aceitemos, nós respeitemos, nós expressemos, quando possível, a nossa divergência, a nossa discordância, a nossa opinião, mas tudo com o devido respeito, tudo isso sabendo de que nós temos esse encargo, nós temos essa visão, nós temos essa orientação e ordenança de Deus de respeitar, de seguir e vivermos em harmonia onde quer que nós estejamos. Muito obrigado, tudo de bom, Deus abençoe e até a próxima.